Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro de 2020. Bom, acho que você reparou que o Resumo News ele tá com uma cara meio diferente, tá com uma cara assim mais estranha, é porque ele mudou de formato, não tá mais diário, esse programa não é mais diário, agora ele é semanal, e você tá escutando ele num sábado. Mas saiba, esse podcast saiu no sábado, mas saiba que eu gravo sempre às sextas-feiras à noite, então as notícias dos últimos 7 dias vão de um sábado até a sexta-feira. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 7 dias das últimas notícias, que é a semana do Resumo ETEC, a semana do Resumo News. Então, agora você vai escutar as notícias do dia 29 de agosto até o dia 4 de setembro. E aí vai ser assim, sei lá, para sempre. Não sei, depende se a gente quiser mudar o formato. Mas por enquanto vai ser assim, 7 dias. E vamos começar aqui sem lenga-lenga. Ei, você que tá escutando no YouTube, deixa o like aí! Brasil! Começando as notícias do Brasil por ordem cronológica, então uma notícia do dia 1º de setembro, que o PIB teve um tombo recorde de 9,7% no segundo trimestre e o Brasil entrou de novo em recessão. Essa matéria é do G1 e o IBGE revisou o resultado do primeiro trimestre para uma queda de 2,5%. Eu vou explicar, eu postei sobre isso na página do Resumo News, no perfil no Instagram, então se você não nos acompanha no Instagram, siga a gente no Instagram, porque a cobertura diária segue lá, mas não segue em podcast. Então eu recomendo você a dar uma olhadinha lá, né? Então o PIB do Brasil ele caiu 9,7%, é basicamente a queda mais intensa desde que o IBGE iniciou os cálculos do PIB trimestral em 1996. No caso, o maior tombo que já tinha sido registrado no país por trimestre foi em 2008, no quarto trimestre de 2008, o PIB tinha caído menos 3,8%. Então é a maior queda no PIB que ocorreu no Brasil, isso na terça-feira, é a maior queda que ocorreu no PIB brasileiro desde a crise de 2008, aquela crise econômica que acabou afetando todo o mundo, menos a América Latina. Foi assim uma queda bem menor do que no resto do mundo. Então essa queda do PIB brasileiro, ela significa um tombo muito histórico. E essa nova recessão é diferente porque agora temos uma crise sanitária global, né? Então, basicamente, pelas contas do IBGE, com esse resultado, o PIB ficou no mesmo patamar do final de 2009, que foi o auge dos impactos da crise de 2008, que quebrou a Bolsa Americana e tal. Então, o Brasil ele voltou no tempo, foi como se o governo Dilma, por exemplo, não tivesse existido no quesito econômico hoje. Porque o PIB brasileiro está absolutamente desvalorizado. Outra notícia interessante daqui do nosso Brasil é que a Flor de Lis, segundo a revista Isto É, segundo uma testemunha, a Flor de Lis, que foi indiciada aí, você pode acompanhar o caso Flor de Lis no episódio do dia 24 de agosto de 2020. A Flor de Lis, ela atraía frequentadores da igreja dela para fazer sexo. Sim, chocante. Um homem de 48 anos, que era frequentador da igreja da Flor de Lis, disse num depoimento à Polícia Civil que a pastora atraía fiéis para manter relações sexuais com eles. As declarações foram dadas nas investigações sobre a morte do ex-marido, né? Sei lá, eu não lembro se é ex-marido, se ela matou ele, mas enfim. Essas informações são do Jornal Extra, mas foi no depoimento. E aí, de acordo com a testemunha, ele frequentava a casa da Flor de Lis, ele era obreiro da igreja. Você que já frequentou alguma igreja evangélica pentecostal, você sabe o que significa obreiro. Obreiro é a pessoa, o palpatoba da obra da igreja evangélica. E lá na igreja, que funcionava no bairro do Rocha, no Rio de Janeiro, após um tempo convivendo com a família, ele percebeu o que ele chamou de uma atividade incomum,
que é na qual as pessoas que frequentavam os cultos eram atraídas para casa para se relacionar sexualmente com a deputada Flor de Lis. E segundo o homem, a Flor de Lis já era casada com o pastor Anderson. Enfim, falou que ele foi seduzido pela deputada 2 vezes, mas falou que não fez sexo com ela. E procurada pelo Extra, a Flor de Lis negou e disse que ele prove isso. É mentira, isso nunca existiu. Agora pulando para 3 notícias interessantes e importantes do dia 3 de setembro, né? Foi quinta-feira. A primeira é que a Câmara do Rio de Janeiro decidiu barrar o processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Eu não sei se vocês acompanharam, né? Agora eu vou ter que dar uma resumidinha pra vocês, mas essa denúncia ela foi fundamentada porque o RJ2, né? Que é o programa da Rede Globo, que é tipo... Tem um RJ, SP, MG, sei lá, depende do estado. Tem um jornal que passa à tarde ou no começo da noite, né? Enfim, então eles, no RJ2, rolou uma revelação da existência dos Guardiões do Crivella, que é um grupo no WhatsApp que foi criado para tentar calar o trabalho dos jornalistas. O pessoal ficava plantadinho na porta dos hospitais ali para não deixar ninguém ficar sabendo o que estava acontecendo na saúde pública municipal. E aí o que aconteceu? A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro decidiu nessa quinta, por maioria simples, que é 25 votos a 23, não teve empate, barrar o processo de impeachment contra o Marcelo Crivella. Rolou uma discussão de quase 4 horas e aí acabou que, inclusive, tinha até um vereador que ele tava fumando enquanto usava uma camisa do Flamengo, porque foi uma videoconferência, né? Então também teve uma vereadora participando da sessão pelo carro, comendo pipoca no plenário da Câmara. Foi uma situação bem Rio de Janeiro, né? No total, a Câmara teve 21 vereadores e a votação se deu por maioria simples para a aprovação. Na verdade, bastava a maioria dos votos com os parlamentares presentes. Não teve aprovação porque a maioria votou pelo não. Inclusive dá pra você ver o voto a voto, mas o voto que interessa aqui é o Carlos Bolsonaro, que votou não pelo impeachment do Marcelo Crivella. Outra notícia interessante do G1 é que o auxílio emergencial ele definiu regras novas e agora restringiu quem pode receber as novas parcelas. Vai ter parcela do auxílio emergencial até o final do ano, então vão ter mais 4 meses no valor de R$300, para mãe solteira R$600, e essa MP mudou. Então não vai poder receber novas parcelas, fica atento aí, eu não sei se você recebe. Quem conseguiu emprego formal após o recebimento do auxílio, quem recebeu benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa tipo Bolsa Família. Não, tipo Bolsa Família, mas sem ser o Bolsa Família. É algum programa de auxílio emergencial que não seja o Bolsa Família. Pessoas que têm renda mensal acima de 1.000 salário mínimo por pessoa e renda familiar mensal total de 3 salários mínimos, pessoas que moram no exterior, quem recebeu em 2019 rendimentos, né, quem recebeu mais de 28.559,70 centavos em real, quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos no valor de mais de R$300 mil, ou no ano de 2019 recebeu rendimentos não tributáveis com uma soma acima de 40 mil, quem tenha sido declarado dependente do imposto de renda de alguém que se enquadre nas hipóteses dos itens 5, 6 e 7, que foi o que eu acabei de falar, os últimos 3, quem esteja preso em regime fechado, quem tenha menos de 18 anos, exceto o caso de mães adolescentes, e quem possui indicativo de óbito nas bases de dados do governo federal. Também no dia 3 de setembro foi proposta a reforma administrativa do governo federal. Uma matéria assinada pelo Alexandre Martello e pelo Luiz Felipe Barbieri do G1 de Brasília diz que a proposta de reforma administrativa foi encaminhada pelo governo nessa quinta ao Congresso, ou seja, na quinta foi dia 3. Se você estiver escutando daqui 2 anos, saiba que foi na quinta, dia 3 de setembro de 2020. E a proposta, como toda proposta propõe alguma coisa, ela propôs de acabar com a instabilidade para alguma parte dos futuros servidores públicos. Então aí pelo texto só ficariam estáveis, só para dar um geral para você, né? Essa reforma administrativa é uma coisa que vem sendo implorada há muito tempo, tem muita gente que quer essa reforma administrativa, principalmente o pessoal liberal, né?
que diz que é para enxugar a máquina do Estado, né, que é pro Estado gastar menos, coisa e tal. Só que, como você vai ver, não é bem isso. Então aí pelo texto, seriam estáveis os servidores de carreiras típicas de Estado, que só existem na administração pública. E uma lei vai ser enviada posteriormente aí para explicar quais que são as carreiras, né? Por exemplo, os cargos de parlamentares, ministros de tribunais superiores, promotores e juízes ficaram de fora das novas regras porque eles são ocupados por, abre aspas, membros de poderes, fecha aspas, que na teoria responderiam a regras diferentes, né? Mas enfim, essa é a questão principal. Essa reforma administrativa seria para poupar o dinheiro do Estado brasileiro, né? Só que quem mais recebe... Quais que são os funcionários públicos que mais recebem dinheiro no Brasil? Vou te dar a chance aí de você responder. Muito bem. Os cargos de parlamentares, ministros de tribunais superiores, promotores e juízes. Tem juiz que recebe 33 mil reais por mês. Eu acho impossível que um servidor público, sei lá, uma inspetora escolar receba, sei lá, mais que 5 mil reais. Eu acho isso bem difícil, né? Então essa reforma administrativa é mais para agradar o pessoal que tem, ó, dinheiro. Só para constar, além do fim da estabilidade, outros pontos da proposta são cortar benefícios dos futuros servidores, permitir ao chefe do executivo extinguir órgãos por decreto. Então, permitir ao presidente extinguir órgãos por decreto e facilitar a demissão de novos servidores. Pra finalizar o nosso Brasilzão velho de guerra, tem o Bolsonaro, né? A gente tem que falar do Bolsonaro pra você que tá escutando, porque senão não tá faltando notícia, né? Tá faltando notícia se não falar do Bolsonaro. A primeira é que o Bolsonaro, ele disse isso aqui no dia 3 de setembro. Se matar, não vai preso, mas sem máscara podem te prender. Aí você fala, Matheus, mas você tá falando sem contexto. Sim, eu estou falando sem contexto porque eu vou falar o contexto agora. Basicamente, o Bolsonaro, ele fez uma live semanal, ele sempre faz live, né? O cara aí é um influencer, o Jair Bolsonaro, né? E aí ele tava comentando um projeto de lei que tramita lá na Câmara dos Deputados e que prevê a prisão de até 1 ano para quem se recusa a cumprir as medidas preventivas contra a pandemia, né? Vou abrir aspas pro Jair Bolsonaro. Tem um projeto na Câmara que obriga a tomar a vacina, e se não tomar vacina, se não usar máscara, dá cadeia. É um absurdo. Pena de prisão para quem não usa máscara. Eu vetei a multa para quem usa máscara em julho. O pessoal me criticou. Você matar alguém não vai preso. A polícia não pode entrar em comunidade, mas sem máscara pode te prender. É inacreditável. Olha que ponto estamos chegando. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Obrigado pela participação, Sr. Jair Bolsonaro. Sim, realmente ele disse isso. Isso que é o mais impressionante, né? Ele realmente disse isso. E, inclusive, no dia 4 de setembro de 2020, o Bolsonaro ele foi lá em Eldorado, São Paulo. Ele visitou essa cidade do interior e aí ele foi cumprimentar uma criança, né? E aí ele disse para um menino tirar a máscara de proteção antes de cumprimentar ele. O moleque tá lá e tal. E aí o presidente disse ao garoto, tá sem máscara? Não pode, não pode. E aí o garoto colocou a máscara e o presidente reagiu. Pode tirar a máscara, moleque! Fica à vontade aqui! E aí depois, enfim, eu acho que ficou estourado no áudio. Eu espero que não tenha ficado, meu Deus do céu. Jair Bolsonaro. Para finalizar a cobertura sobre o Brasil, também é importante dizer sobre uma matéria do Antagonista que diz que funcionários investigados de Carlos Bolsonaro receberam 7 milhões de reais. 11 assessores do Carlos Bolsonaro na Câmara, suspeitos de serem funcionários fantasmas, receberam desde 2001 7 milhões de reais. Isso de acordo com a Globo News. Quem recebeu mais foi o Guilherme Hudson. Ele recebeu 1,4 milhão entre abril de 2008 e janeiro de 2018. Ele levava a mulher para estudar de carro todos os dias até Resende, a 171 quilômetros do Rio. Como as viagens de ida e volta de carro duravam mais de 5 horas, os investigadores perguntaram a ele o que ele fazia e em que horário. E aí ele disse que fazia assessoria jurídica na análise da constitucionalidade de projeto de lei, mas que ele não tinha nenhum registro dos trabalhos. E a mulher dele, que ele levava para a faculdade, também teve salários que somaram mais de 117 mil reais entre março de 2009 e agosto de 2010.
ao redor do mundo. Falando agora sobre o mundo, um mês após a explosão que rolou lá em Beirute, equipes de resgate detectaram batimentos cardíacos nos escombros lá do local do acidente. Isso rolou no dia 3 de setembro de 2020. Um batimento cardíaco rolou entre os escombros, que ocorreu há 4 semanas da gravação desse podcast aqui. E aí os bombeiros estavam lá escavando o local. Inclusive um cão farejador utilizado por socorristas chilenos que atuam lá naquela região também encontrou um rastro nas proximidades, nos locais perto de um prédio que desabou no bairro de Guémazé. Isso de acordo com o que falou o governador da cidade, o Marhan Abu, à imprensa. Ele disse que pode haver sobreviventes e também, apesar de serem mínimas as chances de encontrar alguém com vida mais de 4 semanas depois da explosão. O Michel Almour, que é do Departamento de Bombeiros de Beirute, ele afirmou que teve um batimento detectado cerca de 2 metros abaixo dos destroços. Abrindo aspas para ele, uma pessoa, de acordo com a câmera térmica, ainda tem pulsação. Se você caiu de paraquedas e não entendeu o que rolou nesse acidente em Beirute, eu recomendo que você acompanhe o episódio do dia 4 de agosto de 2020, que é sobre aquela explosão gigantesca que rolou no Líbano. 2 notícias sobre os Estados Unidos. A primeira é que o Joe Biden, que é concorrente, é um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, concorrente do Donald Trump à cadeira presidencial dos Estados Unidos. Ele conversou com o Jacob Blake, aquele que tomou 7 tiros pelas costas em Wisconsin, e ele chamou a escravidão de, abre aspas, pecado original dos Estados Unidos, fecha aspas. Tem um episódio específico, exclusivo, sobre o caso de Jacob Blake, com participação da Vicky. Então, se você não escutou, é o episódio do dia 26 de agosto de 2020. Lembrando que o Jacob Blake, ele continua internado em um hospital. Não se sabe ainda se ele vai poder voltar ou não. E o Biden relatou que ele disse, no caso quem disse foi o Jacob Blake, ele disse que nada iria derrotá-lo e que ele não desistirá mesmo se puder voltar a andar ou não. E o Biden, que é católico, ele chegou lá em Kenosha, a cidade do Jacob Blake, visitou uma igreja luterana, participou de uma oração e se encontrou com um grupo de empresários e lideranças comunitárias da cidade. Em um discurso ele também disse que os Estados Unidos precisam confrontar os vestígios da escravidão. Abrindo aspas para ele, finalmente estamos chegando a um ponto em que vamos tratar do pecado original desse país. Fecha aspas. Isso a gente falou de Biden, vou falar de Donald Trump também, Ele voltou a pedir para os eleitores dele que votem 2 vezes. Isso de acordo com a agência France Press. O que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele voltou a incentivar os eleitores dele a votar 2 vezes na eleição presidencial de novembro. Segundo ele, a prática, que é ilegal, seria uma forma de garantir que o voto seja contabilizado. E votar 2 vezes de forma intencional é ilegal. O Facebook e o Twitter estão aí numa pressão para frear a desinformação nas redes sociais. Daquele jeito, A gente sabe que não é pra valer, mas enfim. Eles colocaram advertências nas postagens do Trump. O Twitter disse, abre aspas, colocamos um aviso de interesse público em 2 tweets sobre esse tema, por violarem nossa política de integridade cívica. Para falar de vacina, vamos lá. Primeiramente, a Pfizer confirmou o resultado de vacina contra a Covid-19 para outubro. A Pfizer é a vacina americana contra o novo coronavírus e, segundo o presidente da empresa, o Albert Bourla, vai rolar isso já no começo de outubro. Ele falou isso numa transmissão ao vivo na quinta-feira, dia 3. A vacina da Pfizer tem como base o RNA mensageiro. Isso aí não é muito da nossa área, mas tem como objetivo produzir as proteínas antivirais que combatem esse vírus no corpo do indivíduo. Então aí você faz a injeção e aí o conteúdo que está lá dentro da vacina é capaz de falar para as células do corpo humano que, é assim que você produz as proteínas para lutar contra o corona. Como se essa vacina entrasse dentro de você e falasse, e aí galera, eu tô aqui com a resposta da prova, vocês vão lá e vocês copiam e aí a gente combate esse vírus aí. A Pfizer espera produzir até 100 milhões de doses até o fim do ano. E segundo eles, outras 1,3 bilhão de doses podem ser fabricadas no ano que vem.
Mas isso não vai chegar no Brasil, porque o governo americano já se comprometeu a pagar 2 bilhões de dólares pelas doses da vacina da Pfizer, se a eficácia for comprovada. Uma notícia do dia 4 de setembro diz que a vacina russa é segura e induz resposta imune, de acordo com o primeiro estudo que rolou sobre a vacina russa, que tem como nome Sputnik V. É engraçado o nome ser Sputnik, cara, é realmente muito bom, é resquícios aí da Guerra Fria, né? De acordo com a pesquisa, que tem resultados sobre a fase 1 e a fase 2 da vacina, o imunizante parece seguro, não causa efeitos adversos que sejam relevantes e é capaz sim de induzir a resposta imune, que é a produção de anticorpos. Mas não empolga não, amigão, porque a pesquisa tem limitações e os pesquisadores admitiram já que é necessário fazer mais testes para que realmente se comprove que essa vacina é eficaz. E aí eu deixei o pior pro final, porque aí você já tava todo iludido, já tava feliz, pensando, pô, eu vou realmente receber uma vacininha na minha bunda, vou poder sair de casa. Não, porque a OMS diz que não espera vacinação ampla contra a Covid-19 antes de pelo menos a metade de 2021. A Margaret Harris, que é a porta-voz da OMS, diz que nenhuma das candidatas que estão em testes clínicos até agora, né, os testes avançados, tipo a Pfizer e a vacina russa, nenhuma delas demonstrou até agora um sinal claro, tipo, de que é eficaz mesmo no nível mínimo de pelo menos 50%, que é o buscado pela OMS. Abrindo aspas para ela, realmente não estamos esperando ver uma vacinação ampla até meados do ano que vem. Rapidinhas. Messi diz ao Barcelona que fica, pelo menos até junho de 2021, quando acaba seu contrato. Bolsonaro pede patriotismo a donos de supermercados para tentar reduzir o preço da cesta básica. Suspeito de ataque com coquetel molotov à sede da Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi é preso pela Interpol na Rússia. Ator Marcos Oliveira, o Beisola da grande família, é transferido e passou por cateterismo. Força, Beisola! Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Manda seu feedback, manda pra gente, pode mandar pelas redes sociais, pode comentar no YouTube se você estiver escutando no YouTube. O que você achou desse novo formato, se você achou pertinente, se você achou legal. Se você tem alguma sugestão de modificação, a gente é um organismo vivo, a gente pode se modificar a cada momento. Se você gostou dessa edição do Resumo News, manda pros seus amigos, porque é muito importante o boca a boca pra gente. Também se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum dos milhares de agregadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed para não perder os próximos episódios. Também assina o feed do outro podcast da família Resumetec Podcasts, ou República dos Bananas, que tem episódio e em breve volta. Sim, breaking news aí pra você. Eu vou ficando por aqui, você volta a me escutar na próxima semana, no próximo sábado, para acompanhar as notícias que vão rolar aí até o sábado que vem. Beijo pra vocês, até a próxima semana. Tchau!